Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 8. O poder curador de Cristo. Espiritualmente, eu estava indo muitíssimo bem, mas fisicamente eu ia mal. A companhia de seguros desejava que os seus médicos me examinassem. Suponho que eles desejavam assegurar-se de que não havia nada duvidoso, nenhuma alegação falsa. Os médicos fizeram um exame completo e concluíram que a minha condição era extremamente séria. Disseram que eu poderia ficar aleijado pelo resto da vida. Senti que deveria contratar um advogado para tratar dos meus interesses na companhia de seguros. Amigos me aconselharam a consultar o advogado Paul Henry, um cristão nascido de novo. Entrei no seu escritório com o braço na tipóia e ainda todo envolto em ligaduras. Senhor, eu preciso dos seus serviços, eu disse quando sua secretária me encaminhou ao seu gabinete. Meu nome é Frank Foglio. Ele levantou-se, deu-me um amável aperto de mão e ofereceu-me uma cadeira. E quando me sentei, ele sentou-se também. Penso que tenho ouvido falar sobre a sua família. Foi a sua observação de início. Vocês não são as pessoas que realizam reunião de oração todas as segundas-feiras à noite? Sim. Você é um deles, não é? Sim, Senhor. Você acredita em cura? Você tem o seu braço em tipóia? Antes que eu pudesse responder, ele lançou outra pergunta. Você fala línguas estranhas também, não é? Sim, Senhor. Eu vim aqui procurar os serviços deste advogado, disse para mim mesmo, e ele está me colocando numa classe de 3º ano de religião. Sim, você é um deles, está bem. Eu quero saber uma coisa. Você disse que sofreu um acidente de automóvel. Sim. Bem, tenho de estar convencido de que você está ainda fisicamente incapacitado como resultado dos ferimentos naquele acidente. Ele levou-me ao seu médico e no processo de exames eu desmaiei. Tanto o advogado Henry como seu médico estavam convencidos de minha grave condição física. O advogado decidiu tomar o meu caso e ele preparou uma declaração do médico. Eu tive de assinar a queixa com a mão esquerda. O relatório resumido da minha condição era: braço direito violentamente arrancado na cavidade e colocado de volta sob anestesia geral. Os médicos tinham esperança de que a articulação unisse. Assim, o braço ficaria na cavidade sustentada por uma tipóia por certo tempo. O suporte não foi suficiente. O braço repetidamente sai fora da cavidade por causa de repetidas deslocações. O cliente também sofre de fortes convulsões cerebrais e os efeitos se manifestam constantemente. Sofreu ferimentos na espinha, tornando difícil mover-se. Inclinar é uma impossibilidade. Anda vagarosamente com muita dor. Tem recebido os melhores cuidados médicos acessíveis. O advogado Henry, ao preparar a declaração para o processo, tomou o depoimento das partes envolvidas, obteve os relatórios do hospital e dos médicos a meu respeito, e leu todos os relatórios dos médicos referentes aos meus ferimentos. Ele conversou com os meus vizinhos próximos e os motoristas dos carros envolvidos. Logo ele teve o processo preparado a seu contento. Um acúmulo de processos no tribunal impediu, por 18 meses, o julgamento do caso que o advogado Henry tinha ajuizado. Por 2 anos e meio após o acidente. 2 semanas antes do julgamento, o advogado fez com que eu fosse examinado pelos cirurgiões que me atenderam na ocasião do acidente. Ele disse que desejava um exame geral, de modo que os médicos pudessem testificar no tribunal, referente a incapacidades permanentes. Ferimentos são normalmente curados, de maneira que após 2 anos e meio
será evidente a permanência ou não da incapacidade em virtude desses mesmos ferimentos. Comecei a tropeçar e cair devido aos efeitos dos ferimentos quando saí da sala de exames e entrei nos consultórios dos médicos. Sofria dores de cabeça e convulsões constantemente. Quando andava pelo corredor, tive uma dessas convulsões. O advogado me amparou de um lado e o enfermeiro de outro. Eles me ajudaram a sentar numa cadeira e o enfermeiro trouxe alguns sais para cheirar e me reanimar. Com toda certeza eu desmaiara, porque quando voltei a mim, o enfermeiro segurava sais aromáticos sobre o meu nariz. Júlia e eu fomos até a casa do advogado na noite anterior do julgamento. Éramos muito íntimos agora. O irmão de Paul Henry e muitos outros estavam lá e eles decidiram fazer oração. Deus está vivo e ainda está ocupado em socorrer necessidades humanas na medida das nossas necessidades, Paul explicou. Frank necessita de cura e eu necessito de sabedoria e força do que se refere a este processo judicial. Sei que não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Nós devíamos parafrasear isso e dizer: não é pelo bom senso, nem pela psiquiatria, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós oramos, colocando todas as coisas nas mãos do Senhor, incluindo o juiz, júri, testemunhas, médicos, todos que tinham qualquer ligação com o caso. Enquanto estávamos orando, comecei a falar pessoalmente com Deus. Eu disse ao Senhor: ó Deus, se tu me curares, eu testemunharei por ti. Testemunharei que tu me curaste. Deus, porém, não viu nenhuma conveniência para responder minha oração. Quando terminei de orar, levei mais ou menos 3 minutos para me levantar, devido à condição da minha espinha. O julgamento começou na terça-feira, dia 4 de setembro de 1957. Depois que o júri foi escolhido, Paul começou a chamar as testemunhas. Ele chamou um oficial de polícia que testemunhou com referência aos elementos físicos pertencentes à cena. Marcas dos pneus, estragos dos veículos, onde os ocupantes foram achados, em relação aos veículos e outras informações pertinentes. Paul chamou as testemunhas, uma após a outra. O vizinho pegado testemunhou que tinha sido meu vizinho por 5 anos, que anteriormente ao acidente eu era sadio, forte e robusto, mas nos últimos 2 anos e meio, após o acidente, eu era comprovadamente um aleijado. Ele declarou que nunca me vira usando nenhuma ferramenta de jardim, ou pegando as crianças, ou brincando com elas, por 2 anos e meio. Ele ajuntou que o maior trabalho que me tinha visto fazer, desde o acidente, era segurar uma mangueira do jardim. O médico testemunhou que meu braço direito tinha sido arrancado da cavidade e que eu tinha sofrido um grande número de deslocações durante os 2 anos e meio seguintes ao acidente. E disse que uma cirurgia poderia alterar a condição. Ele descreveu a operação explicando que exigiria aproximadamente 19 incisões, afastando toda a carne e grampeando uma articulação na parte superior da extremidade do osso do braço ao osso do ombro. A articulação impediria o osso de sair fora da cavidade. Depois estenderia a carne, costurá-la-ia e após uma série de extensiva de tratamentos, eu recuperaria o uso do braço a um grau limitado. Porém, haveria aproximadamente 25% de limitação dos movimentos daquele braço e ombro, o que seria uma incapacidade permanente. Quanto às convulsões cerebrais, os efeitos posteriores, nada poderia ser feito. Eram permanentes e eu teria que viver com elas. A lesão na espinha estava acima de qualquer auxílio médico. Possivelmente, no futuro, se tornaria pior. O que o médico achava que poderia acontecer? A fusão das articulações envolvidas
poderia ser necessária. Um dos médicos da companhia de seguros que me examinaram permaneceu no tribunal durante todas as sessões, pronto para testemunhar, mas a sua companhia evidentemente não desejava que o seu testemunho fosse ouvido. Deus trabalhou de muitas maneiras e no terceiro dia a companhia de seguros ofereceu um acordo e Paul me aconselhou a aceitá-lo. Obrigado, meu Deus, eu disse. O caso está encerrado. Agradeço-te, Senhor, por uma bênção financeira substancial. Paul também orou comigo numa oração de gratidão numa antessala do tribunal. Eu dei detalhadamente a explicação médica da minha condição física de modo que não haja conjecturas sobre a gravidade da minha incapacidade física. Mesmo trabalhando na imobiliária, eu não estava em boas condições e havia pouca probabilidade de melhoras, exceto pela intervenção divina. Júlia e eu estávamos tão felizes com a solução do processo que decidimos fazer espaguete para um jantar em nossa casa. E convidamos muitos dos nossos amigos. Chamei Demos Chakarian ao telefone. Alô, irmão Demos, eu disse. Aqui é o Frank Foglio, em Fontana. Irmão Frank, como vai? Deus o abençoe. Louvor seja dado ao Senhor. Demos, minha esposa e eu estamos convidando alguns amigos para um jantar aqui em casa, no dia 17 de setembro. Gostaríamos de tê-lo conosco para esse jantar. Posso levar Tommy Hicks e o irmão Hall? E... Sim, Demos. Traga seus amigos. Quando você convidar Demos para um acontecimento, é melhor preparar-se para convidar a metade de Los Angeles, porque ele geralmente está acompanhado por uma turma de amigos. Convidei meu advogado batista, Paul Henry, e sua família. Anos atrás, Paul tinha recebido o batismo quando rapaz, mas tinha se esfriado. Recentemente, ele frequentava a reunião do café da manhã da Full Gospel Business Men's Fellowship e outras reuniões. E esta associação levou a uma vida espiritual mais profunda. Havia muitos outros naquele jantar à noite, inclusive minha mãe. Depois do jantar, passamos para a sala de estar, onde a conversação girou em torno da grande cruzada em progresso na América Latina, naquela época. Ninguém tinha mencionado curas. De repente, Paul Henry começou a entusiasmar-se espiritualmente com a ideia de que eu poderia ser curado aquela noite. Ele me contou isso mais tarde. Frank, disse ele, eu estava sentado ali na sua sala de estar, entre aqueles homens que realmente conheciam Deus, homens que tinham estado em constante contato com Deus. Senti como se estivesse sentado entre Pedro, João, Tiago e Paulo. Tive a impressão de que esses homens conheciam Deus e que eles tinham um poder que vem de Deus. Paul não era um homem somente de ideias, ele agia. Ele levantou-se, olhou para mim e disse: Frank, esses homens poderiam orar por você e Deus o curaria. Ele pegou uma cadeira e colocou-a no meio da sala. Sente-se nesta cadeira, ele disse. É uma cadeira elétrica, cheia de poder de eletricidade espiritual. Eu me sentei. Os homens ficaram ao meu redor e começaram a orar. Eles puseram suas mãos sobre mim enquanto oravam. Comecei a chorar. Havia muito tempo que eu deixara de orar pedindo minha cura, resignando-me a ser um aleijado pelo resto da vida. De repente, ouvi a mesma voz que me dissera: não faça isso, quando ia levar meu filho comigo para San Bernardino. A mesma voz dissera: você, dê $2, prometa $100. Agora me dizia: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Depois, pela segunda vez: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Segundos depois, eu me levantei, completamente libertado pelo poder de Deus. Podia ouvir cada vértebra estalando,
ao colocar-se no seu lugar. Senti a pressão soltar-se do meu cérebro. Senti meu braço empurrado para a cavidade. Eu tinha sido libertado pelo poder de Deus. Todas as minhas enfermidades desapareceram. Estou curado, exclamei. Há sempre alguns Tomés duvidando entre nós, e graças a Deus por eles, porque muitas vezes eles confirmam o que Deus tem feito por nós. Paul Henry perguntou: você está realmente curado? Você pode imaginar uma coisa destas? Ele foi quem tão entusiasticamente sugeriu a oração para a minha cura. Estou curado, Paul. Eu sei. Deus curou-me. Bem, vamos descobrir. Ele se aproximou de mim e com seu punho forçou meu ombro onde havia o ferimento. Está vendo? Estou curado. Isso não foi o bastante para Paul. Ele bateu no braço que tinha estado deslocado da cavidade. Bateu forte e eu disse: estou curado, Paul. Inclinei-me, encurvando a cintura e toquei o chão. Ele me perguntou se eu podia alcançar o chão. Você pode levantar os braços acima da cabeça? Levantei-os tão alto quanto podia alcançar. Isso foi tudo. Eu tinha passado no teste. Todos sabiam que eu estava curado. O poder de Deus desceu sobre cada indivíduo naquela sala. Paul começou a falar em línguas. Mamãe glorificava a Deus em uma bela linguagem. Outros falavam em línguas. Muitas línguas estavam representadas. Nós glorificamos e exaltamos o nosso Senhor, nosso poderoso Salvador, porque Ele tinha honrado nossa casa. Ele me livrou e me libertou às 19 horas do dia 17 de setembro de 1957. Desde aquele momento, não tenho tido nenhuma lembrança de dor, de nenhuma espécie relacionada aos ferimentos sofridos naquele acidente automobilístico. Fui completamente curado, mas Deus não havia terminado com seus milagres e comigo.